Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Olá, você que está com a gente aqui nessa manhã de domingo, tratando o agro como o agro merece. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência e confira agora o que preparamos para você no programa de hoje. Força do campo. O agronegócio volta a impulsionar o crescimento da Bahia. O setor já representa quase um terço de toda a riqueza do estado. Sabor e tradição. Salvador recebeu o Festival do Queijo Artesanal da Bahia, celebrando a qualidade e o reconhecimento nacional dos queijos baianos. Safra histórica. A produção de grãos em 2025 ultrapassa 12 milhões de toneladas e consolida a Bahia entre os maiores produtores do país. Alerta no campo. A arrecadação do seguro rural cai mais de 14%, afetando pequenos e médios produtores. E o setor busca soluções. Agro em movimento. Em Barreiras, o campo e o esporte se unem na corrida da banana, valorizando a fruticultura e a força do oeste baiano. Você que acompanha o Agroband sabe que o campo tem um papel fundamental na nossa economia e a Bahia é prova disso. No segundo trimestre deste ano, o agronegócio voltou a impulsionar o crescimento do estado com um PIB que chegou a cerca de 42 bilhões de reais, quase um terço de toda a riqueza produzida na Bahia. O Produto Interno Bruto do agronegócio no estado cresceu 14,6% no segundo trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior, alavancando com força a economia baiana. Em termos reais, houve crescimento de 5%, ou cerca de 42,9 bilhões de reais, o que equivale a 29,6% de toda a atividade econômica estadual. Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a agropecuária foi a atividade que mais fortaleceu o PIB do agronegócio baiano, respondendo por 66,5% do produto. O desempenho foi impulsionado pelo aumento da produção de soja, algodão, café e lavouras permanentes, além da valorização dos preços no mercado. Isso revela, essa preocupação do segmento em investir em novas tecnologias. A gente pode verificar que cada vez mais o agronegócio busca aumentar a sua produtividade. A gente pode verificar isso pelos dados do próprio segmento, que nos últimos 10 anos a produtividade cresceu mais de 40%. Então isso é um indicador claro de que você também está investindo ao mesmo tempo. Você está ampliando ainda a fronteira agrícola, mas ao mesmo tempo, significativamente, você está investindo em tecnologias, resultando nesses resultados altamente satisfatórios e importantes para a economia baiana. O cálculo do agronegócio leva em consideração a análise de 4 agrupamentos de atividades econômicas. O agregado 1, que se refere às atividades que fornecem algum insumo que venha a ser utilizado na produção agropecuária. O 2, que corresponde à própria atividade agropecuária. O agregado 3, que corresponde às indústrias de base agrícola, isto é, às indústrias que processam produtos oriundos da atividade agropecuária. E o 4, que diz respeito às atividades de distribuição e comercialização. Quando a gente estende isso para o termo mais amplo, que é o agronegócio, a gente sabe que esse agronegócio é muito significativo, porque aí engloba todas as relações da agropecuária com outros segmentos da economia. Ou seja, a própria indústria mesmo, o próprio setor de transporte, tudo isso o setor de insumos também. Então, tudo isso está interligado e gera, consequentemente, quando você soma essas interligações, dá um PIB em torno de 25% a 23% do PIB total.
A diversificação da produção e a chegada de novas indústrias ligadas ao agronegócio abrem espaço para o desenvolvimento regional e fortalecem o interior como polo de inovação e competitividade. Os resultados apresentados mostram a importância do agronegócio para o crescimento da economia baiana, na medida em que está integrado às atividades econômicas importantes do Estado, como indústria de transformação, comércio, transportes e outros serviços. Salvador foi palco da segunda edição do Festival do Queijo Artesanal da Bahia, realizado no Mercado do Rio Vermelho. O evento reuniu produtores de diversas regiões do estado e celebrou a tradição, a qualidade e o reconhecimento nacional dos queijos baianos. O evento aconteceu no Mercado do Rio Vermelho. Com cerca de 40 expositores presentes, o festival reuniu mais de 460 queijos produzidos nos mais diversos biomas do estado. Trazê-los aqui para Salvador, para esse epicentro aí de comercialização, que é a região metropolitana, é dar oportunidade àquele que está lá em Vereda, lá no extremo sul da Bahia, é o Recanto da Bahia, um queijo de excelência, que fica a 2 horas da sede do município, está aqui em Salvador trazendo todas as delícias. E aqui a turma da Morrinhos, aqui pertinho, de Tanquinho, que está aqui produzindo queijo que foi premiado na França, e a gente precisava trazer. Ou seja, e também oportunizar essa população maravilhosa de Salvador e região metropolitana a conhecer essas delícias, conhecer os queijos da Bahia. Os produtos nossos produto 100% natural, sem conservante, sem corante, sem estabilizante. E um diferencial nosso é representar a caatinga brasileira. Nós estamos aqui com os produtos, com os sabores da caatinga. O iogurte de umbu com mandacaru, de maracujá com palma, de licuri cozido. Tudo isso são sabores da caatinga que nós conseguimos trazer para a capital. Então, quem está na capital tem a oportunidade de saber o verdadeiro sabor da caatinga, degustando os nossos produtos 100% natural, de leite de cabra e vacas. Além da feira, o festival ofereceu uma programação técnica para fortalecer a cadeia produtiva do leite e do queijo artesanal. A expectativa dos organizadores é ampliar em aproximadamente 20% o volume das vendas diretas em relação à edição anterior. Esta edição inaugurou também o primeiro concurso do queijo artesanal da Bahia, que teve 465 inscrições e que aconteceu um dia antes do início dos trabalhos na quarta-feira. O corpo de jurados foi composto por professores, estudantes, sommeliers, chefes, pesquisadores, veterinários, queijistas e especialistas das áreas de gastronomia e agropecuária. As categorias em disputa incluíram queijo do coalho tradicional e com adição, requeijão tradicional e com raspa, queijos maturados, trufados, marinados, de massa filada, entre outros. Os vencedores do concurso foram premiados durante a solenidade de abertura do festival, na quinta-feira. Nós somos do sudoeste da Bahia, de Itambé, e é uma honra para a gente participar do primeiro concurso de queijos da Bahia. Fortaleceu muito a nossa cadeia e também mostrou para a população, mostrou para a Bahia, para o Brasil, que a Bahia tem queijo de qualidade, tem queijo artesanal de qualidade. Trouxemos 25 produtos e 25 medalhas. Então, mostra que a gente está no caminho certo, a responsabilidade aumenta e nossa maior alegria é levar produtos de qualidade, produto sustentável para a mesa do consumidor. A gente dedica a vida a isso, né? Nós, nossa família, nossos filhos, então é assim, é como se fosse um presente para a gente, né? Poder ser reconhecido pela qualidade do que a gente entrega. A gente foi premiado nos nossos iogurtes e no nosso queijo. Nossos iogurtes, eles são todos iogurtes integral e gelé da fruta. Então, toda a produção é feita com leite da própria fazenda. Estamos descobrindo os queijos maturados, os queijos mofados, e isso tem despontado cada vez mais. Eu costumo falar que hoje não é só Minas que tem queijo, Bahia tem muitos queijos bons, queijos autorais. Temos utilizado ervas de regiões, né, ervas nativas nossas, para poder trazer, agregar sabor, agregar aroma, trazer texturas diferentes para os queijos. Do sertão às regiões de montanha, o queijo é parte da cultura alimentar da Bahia. Nesta edição, o festival, realizado pelo governo do estado por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, a ACAR, em parceria com a Associação de Produtores de Queijo da Bahia e a Unicafes Bahia, com apoio de outros órgãos, reforçou o potencial produtivo do estado, aproximando o consumidor de quem vive da pecuária leiteira, um elo essencial para fortalecer toda a cadeia do leite. O público pôde degustar e adquirir produtos direto dos produtores, além de participar de oficinas e aproveitar espaços de harmonização com vinhos, cafés
e cachaças. Muito bacana, ganhamos vários prêmios, né, no concurso. É o segundo ano, mas dizer que é grandioso e só tem a contribuir em uma larga escala para a produção da caprinocultura leiteira. Então dizer de que está sendo muito positivo e a gente espera que tenha uma continuidade bacana, porque nós temos nossos queijos que já são premiados em todo o Brasil e não poderia faltar aqui nesse festival. Então, muito bacana, muito positivo. Eles estão de parabéns, são produtos assim de primeira linha. No próximo bloco, a gente fala sobre a queda na arrecadação do seguro rural na Bahia. Um cenário que pode trazer riscos para produtores e para o futuro no campo. Não saia daí. Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Estamos de volta para toda a Bahia e Sergipe, aqui na tela da Band, e para o mundo através das nossas redes sociais. É só acompanhar para ficar bem informado sobre as notícias que vêm do campo. O seguro rural na Bahia registrou uma queda de mais de 14% na arrecadação entre janeiro e agosto deste ano, impactando diretamente pequenos e médios produtores. Para explicar esse cenário e os desafios da proteção no campo, o Agroband conversa agora com Renato Magalhães, diretor do Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização dos estados da Bahia, Sergipe e Tocantins. Renato, seja bem-vindo, muito bom dia e obrigada por estar aqui no Agroband. Queria começar repercutindo esses números, né? Uma queda de 14,2%, né? Como isso pode afetar a nossa economia e também a contratação desses seguros? Quando a gente percebe que houve uma redução considerável, né, de seguro, vamos dizer que entre janeiro a agosto desse ano 2025, a gente teve uma expectativa, teve uma produção de 188 milhões, né, que está dentro dessa queda de 14,2%. Isso é muito devido à grande suspensão da subvenção do seguro agrícola no Brasil. O governo federal ele fez essa suspensão em torno aí de 300 milhões e que afetou de fato o pequeno e médio agricultor na Bahia. No Brasil, de forma geral, né? Há um diálogo, então, com o governo federal? Qual é a pauta? O que vocês têm debatido? O que se fala hoje, né, o que se tem conversado hoje, é que existe realmente uma suspensão, um bloqueio, e que estão sendo revistos uma possibilidade de uma melhoria para 2026. Ou seja, existe um valor programado, esse valor ele foi suspenso pelo governo, bloqueado um determinado valor, e que agora, esse ano de 2025, pouco provável seja liberado. Tá, essa é uma subvenção federal, mas existe uma alternativa no âmbito estadual ou mesmo no município e vocês têm recorrido a isso? Estamos cobrando isso dos municípios e do próprio estado. O estado ele já começa a fazer algumas movimentações e alguns municípios já incentivam também, mas porém nada muito concreto, tá? Tá, e quais são os principais riscos para o setor diante desse cenário? O que a gente entende é que um prejuízo seríssimo na economia, principalmente local. Então, quando a gente fala muito do pequeno e médio agricultor, onde ele movimenta na cidade de forma considerável a economia, então é algo que impacta no prato de cada um. Então, aquele pequeno agricultor que ele deixou de fazer o seguro dele, por ele não ter feito seguro, ele foi prejudicado, ele não investiu tanto na plantação, na lavoura. O que é que acontece? Ele diminui aquela implantação e existe a contratação muito menor de empregos, de insumos. Então, isso termina impactando toda a rede, toda a cadeia, exatamente. Mas a que vocês atribuem, né, essa redução? Houve uma mudança no perfil do produtor rural? Ele deixou mesmo de contratar o seguro ou reduziu só a cobertura, a pólice? Como é que vocês avaliam? Houve uma redução considerável. Por quê? O PSR, né, o Programa de Subvenção do Governo, o que é que acontece? Ele paga em média 40% do seguro. Então, hoje, o pequeno e médio produtor, ele pagar 40% a mais do que ele pagava, existe um pacto financeiro para isso.
Então, devido a esse impacto, realmente as seguradoras fazem um trabalho de prospecção com os corretores de seguros para poder incentivar a contratação, mas financeiramente se torna inviável para esses pequenos e médios produtores. Quando a gente olha um cenário de grandes produtores, isso não impacta, mas para os pequenos e médios produtores, sim. Então, realmente, é a necessidade de não ter o dinheiro para poder pagar o seguro. Imagine você ter um custo 40% a mais. Então, aquelas apólices que existiam ou que não foram renovadas, aqueles seguros novos, eles não estão sendo feitos por causa realmente do impacto financeiro. Mas vocês fazem algum link com relação a, por exemplo, houve também uma queda no número dos sinistros, né? Em função da estabilidade climática, assim dizendo. Há uma relação com isso e há também uma preocupação em relação a eventos mais drásticos para o futuro? Pronto. Eu acho muito bacana quando a gente analisa assim, nós tivemos uma queda de 2,5%. Nós pagamos 21 milhões de indenização. Mas quando a gente para analisar, a gente entende que teve uma queda da contratação de seguro. Então, isso é muito relativo e se torna uma visão, eu gosto de dizer assim, uma visão com fumaça, né? Porque não está nítido isso. Os agricultores deixaram de contratar o seguro, consequentemente, menos apólices hoje no mercado. Por ter menos apólice, passamos por um cenário hoje climático em 2025, um cenário favorável. Não tivemos grandes secas, grandes chuvas, não prolongadas, isso não aconteceu. Então, o clima ele foi favorável para o mercado, né? Mas quando a gente fala também, a gente tem menos apólices dentro do processo. Então, eu paguei menos sinistro. Então, é uma visão assim, os agricultores deixaram de contratar seguro. Perfeito. Mas também, eu paguei menos sinistro. Bacana. Mas os agricultores que não tiveram apólice, né, que não tiveram o seu seguro contratado, eles puderam ter algum tipo de prejuízo, exatamente, e não está computado por aqui. Então isso realmente tem um impacto considerável. Uma redução bacana, mas a coisa não é tão nítida assim. Existe também a venda casada quando o produtor rural vai fazer qualquer custeio no banco já bem assegurado. Perfeito. E bem lembrado, Catiane, ainda tem outro ponto importante. Hoje, para o produtor rural, ele fazer algum tipo de financiamento, ele recebe realmente a venda casada para poder contratar o seguro. Então, se ele não tem o seguro do banco para fazer um financiamento, ou também para ele poder fazer algum tipo de transação, ele precisa ter um seguro da lavoura, senão o banco não libera dinheiro. Então, a gente fica numa situação que a importância do seguro, o incentivo do governo para que ele possa ter realmente condições para poder financiar e trazer melhorias para a sua lavoura e assim por aí. Renato, a gente já está encerrando, mas só para finalizar, com um olhar para o futuro, ainda que a curto prazo, qual é a perspectiva, a expectativa para 2026 nesse cenário? Há uma recuperação para o setor ou o cenário já não é tão positivo assim? Nós acreditamos muito na recuperação do setor. Quando a gente entende que nós estamos falando de um país otimista, de um povo baiano otimista, realmente a gente acredita muito. Existem várias conversas hoje com o governo para que ele possa rever e vir com algo muito mais estruturado, para que não venha passar por algum processo de bloqueio no meio do caminho, vamos dizer assim. Então, eu sou muito otimista, então eu vejo isso com muito otimismo para que venha um cenário muito positivo. E uma dica assim, que eu dou particularmente é que para todos que trabalham com seguro, para os pequenos e médios produtores, é que a parte climática é instável, né? A gente não consegue programar, a gente não consegue prever. Mas programar uma proteção, prever uma proteção em caso de necessidade é de extrema importância. Então faça um esforço, faça o seu seguro. Infelizmente, estamos na perspectiva que o governo melhore isso, mas de extrema importância trabalhar essa proteção. Renato, muito obrigada pela sua participação aqui no Agroband. Vamos torcer, vamos acreditar por uma melhora de cenário. E você de casa, não saia daí, porque no próximo bloco você vai ver como a Corrida da Banana agitou barreiras numa grande festa da fruticultura baiana. O Agroband volta já. Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui.
ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. A safra de grãos da Bahia em 2025 trouxe resultados históricos e reforçou o papel do Estado como um dos principais produtores do país. A produção de cereais, oleaginosas e leguminosas ultrapassou 12 milhões de toneladas, impulsionada pelas lavouras de soja, milho e algodão. A safra de grãos da Bahia entra em um novo ciclo com expectativa de crescimento não apenas em volume, mas em relevância econômica, social e ambiental. Dados do levantamento sistemático da produção agrícola, realizado pelo IBGE e sistematizados e analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI, estimam para a safra 2025 uma produção de cereais, oleaginosas e leguminosas de 12,8 milhões de toneladas, o que significa um crescimento de 12,3% na comparação com a safra de 2024. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, em seu primeiro levantamento de 2025 e 2026, estima uma produção de mais de 14 milhões de toneladas de grãos. A expectativa de crescimento da produção neste ciclo se deve à ampliação da área plantada em 222 mil hectares, um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior, alcançando 4,2 milhões de hectares. As culturas da soja e do feijão foram as que registraram o maior aumento de área de plantio. Entre os destaques estão a soja, o milho e o algodão, que continuam puxando o desempenho positivo do Estado. Esses cultivos impulsionam a geração de emprego e renda, especialmente no interior, e fortalecem cadeias produtivas que envolvem desde a indústria de insumos até o transporte e a exportação. Embora a maior parte das culturas tenha registrado resultados favoráveis, alguns produtos, como o feijão e o tomate, enfrentaram queda na produção, reflexo de oscilações climáticas e de custos de cultivo. As maiores dificuldades que nós temos ainda seria a questão da verticalização da produção. Nós vendemos muito commodity, né? Mas estamos começando a processar esses produtos e aí com isso vamos agregar valor e gerar emprego. O caminho que a SEAG busca é esse, está agregando valor ao produto, não vender in natura, né? Que a grande parte dos nossos produtos são vendidos in natura, então buscar com que a gente consiga processar a soja, transformando em óleo, transformando em torta para a alimentação animal e assim a gente conseguindo agregar valor e gerar produção de trabalho e renda. O levantamento mostra que a Bahia continua ampliando sua participação no cenário nacional com uma agricultura cada vez mais moderna, integrada e sustentável, que vai além dos números e se consolida como força estratégica para o desenvolvimento do Estado. O resultado reflete o bom momento do agronegócio baiano. Então nós temos aí a Bahia como o 7º maior produtor nacional hoje, mas com a perspectiva de a gente continuar escalando e chegar logo ali entre os 3 primeiros, quem sabe, muito em breve. Em Barreiras, o campo e o esporte se conectaram na Corrida da Banana, um evento que valoriza a fruticultura regional e celebra a força de uma das principais culturas do Oeste baiano. Foi uma manhã de esporte, cultura e de celebração à fruticultura do Oeste baiano. A primeira edição da Corrida da Banana reuniu cerca de 500 participantes na zona rural de Barreiras. Reuniu instituições, produtores, todos em um único objetivo: falar, mostrar a banana, essa fruta que é tão icônica, democrática. Hoje foi a protagonista dessa corrida. Com provas de 7 quilômetros, caminhada de 3 e uma disputa especial, a Corrida do Cacho de Banana, o evento promoveu saúde, lazer e valorização da produção na região. A Corrida da Banana surgiu como uma ideia para poder proporcionar à população de toda a região do Oeste uma corrida diferente, e tenho certeza que o objetivo foi alcançado. Nós, como a IBA, desde o início incentivamos, apoiamos e colaboramos para que o evento acontecesse. Algo novo, ligado ao agronegócio, e a IBA, como sempre, apoiando o agronegócio de todo o Mato Piba. Nós estamos muito felizes em poder estar colaborando com a primeira Corrida da Banana. Esperamos estar no próximo, ainda mais forte, e valorizando cada vez mais a cultura local, a cultura da banana, que é um negócio que a gente tem muito orgulho de falar que nós fazemos parte.
É importante juntar duas coisas que fazem tão bem, né? A saúde da gente, o esporte e a fruta, uma alimentação saudável. Então é muito importante e a gente apoia mesmo. A prova aconteceu em meio a um bananal, destacando a potência da fruta na economia local e a conexão entre campo e cidade. Diferente, é a primeira vez que eu corro assim no meio do bananal. Foi uma experiência incrível, maravilhosa. Eu quero, no ano que vem, estou aqui de novo. Na realidade, foi o que me atraiu nessa corrida, foi essa experiência diferenciada, que é correr junto à natureza, né? Eu gosto de trilha de moto, então isso já me chama, né? Eu prefiro essa corrida de trilha, de ver o ambiente, o meio ambiente, e ver esse tipo de projeto, e a gente tem que incentivar, né? Foi uma experiência incrível, foi muito desafiador, foi um percurso que eu nunca tinha feito antes e gostei bastante e parabéns a toda a organização por ter sido uma corrida diferente, né, em Barreiras. Gostei muito do evento, foi muito bem organizado, muito bom. Tá de parabéns. A gente tá sentindo hoje não só o sucesso da corrida, mas a validação da fruticultura e da bananicultura. Isso aí tá presente nas falas de onde a gente passa, nas academias, nas nossas empresas. A gente passou semanas só ouvindo falar da corrida da banana. Então, assim, a gente realmente conseguiu colocar a fruta no lugar de destaque, que era o propósito da gente desde o início. Além da arena esportiva, o evento incentivou o turismo rural e fortaleceu pequenos produtores. Esses produtores aqui são muito importantes para a cadeia produtiva do nosso município. Aqui gera muita renda e emprego para todos aqueles que querem trabalhar em nosso município. Isso aqui é um marco inicial para expandir essa corrida aqui, que vão vir pessoas até de outros estados para participar. Quem não te desafia, não te evolui. É isso aí, a Corrida da Banana. Parabéns a vocês, ao evento. Uma corrida bem organizada, um momento único. E correr é isso, correr é viver, é vida. Com o sucesso desta edição, a organização confirmou que a prova já tem data para voltar no ano que vem. Dia 27 de setembro de 2026, a gente espera você que não viveu essa experiência e você que viveu essa experiência no ano que vem, na segunda edição da Corrida da Banana. E se essa for um sucesso, o ano que vem promete. Promete. Tamo junto. Tamo junto. Por hoje é só, nós ficamos por aqui, mas você pode rever esse e outros programas em nossas redes sociais e nos acompanhar durante toda a semana. Nosso encontro está mantido domingo que vem, às 7h30 da manhã, aqui na tela da Band. Para você, uma semana produtiva. Agroband, oferecimento... Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia.